ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Quero ser como criança. Bom dia, queridos. Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Feche seus olhos. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, 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 abraça-me com teus braços de amor. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia para quem eu não dei bom dia para quem eu já dei bom dia. Hoje eu atrasei um pouquinho. Confesso para os irmãos que foi muito difícil acordar. Foi fácil não, viu? Não foi fácil não. A gente não pode mentir, né? Fazer o quê? Eu não posso mentir, então eu vou falar a verdade. Foi difícil levantar hoje, mas estamos aqui, firmes e fortes. Verdade? Coisa boa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a cada um. E hoje nós temos mais um versículo das bem-aventuranças. Vou pegar aqui minha Bíblia. Se quiser pegar sua Bíblia, pegue aí sua Bíblia. Nós estamos quase acabando aí as bem-aventuranças. Estamos aí numa maratona, né? Começamos já faz algumas sextas-feiras e já falamos sobre
os pobres de espírito, os pobres em espírito. Já falamos sobre os que choram, né? Paz do Senhor, Maria Ovando, paz do Senhor, Estela, é isso aí. Já falamos sobre os mansos, já falamos sobre os que têm fome e sede de justiça. Já falamos sobre os misericordiosos, que foi semana passada. E hoje nós vamos ler o versículo 8. Melhorei, Everton, obrigado por perguntar. Estou bem, graças a Deus. Versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, ok? Versículo 8 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, entramos em Tua presença nessa madrugada de oração com louvores e estamos felizes porque o Senhor nos acordou. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que acabamos de ler. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que ela é viva e ela fala aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus. Fala aos nossos corações nessa madrugada. É o que nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só fechar essa porta aqui, querido, só um pouquinho. Eu não gosto de distrações. Eu fico preocupado com algumas coisas que acontecem fora, assim, eu fico distraído. Mas vamos lá. Acabamos de cantar Quero Ser Como Criança, não é? É um louvor gostoso porque nos faz nos lembrarmos, né, que nós às vezes somos adultos demais, que nós às vezes somos muito compromissados demais, estressados demais, ansiosos demais, prepotentes demais, orgulhosos demais. Tem que ser do nosso jeito, se não for do nosso jeito não presta, né? E aí quando a gente canta uma música como essa, a gente pensa, puxa, é verdade, eu preciso ser como criança. E por que essa música casa com esse texto? Porque o texto diz que bem-aventurados são os limpos de coração. E esse versículo talvez ele é meio evitado por muitos, né? Por quê? Porque para muitos a pureza de coração já não existe, ó. Faz tempo. Essa pureza de coração, para muitos isso aí já passou. Já passou faz muito tempo. Por exemplo, como pastor, mesmo com pouco tempo de ordenado, e como crente, vamos lá, como crente, vixe, já faz um tempinho, eu tenho tido a infelicidade, o desprazer de ver gente dentro da igreja, gente que você sabe que está dentro da igreja e que é crente há muito tempo, com um linguajar que não condiz com quem é crente. Você já viu? Será que é você que é assim? Que Deus limpe o seu coração. Mas eu já vi, né? Pessoas com linguajar, com palavras de baixo calão, que dá vergonha alheia, que você quer colocar assim a cabeça dentro de um buraco porque você fica com vergonha. E a pessoa ali num ato de brincadeira, ou quando está estressada, ou quando está desapontada e tal, essa pessoa vai e solta uma palavra que não é uma palavra muito bem-vinda para... Não é para a religião. Essa palavra não é muito bem-vinda para quem é crente. E para quem não é crente também, às vezes também não é muito bem-vinda, porque se trata de palavras de baixo calão. Palavras que pessoas que têm um pouco de moral e ética não costumam falar. Principalmente em meios respeitosos, em meios como casas de justiça,
igrejas, perto de pessoas que de alguma maneira têm uma certa influência na sociedade. Nossa, as araras ali estão animadas, né? Exato, para quem é nascido de novo. Para quem é nascido de novo, ou seja, nasceu de novo, voltou o vocabulário de pureza, de limpeza de coração, não é? E eu já vi na nossa igreja também, pessoas que do nada soltam assim. E é interessante, não tem nem o crivo de estar perto de um pastor, pelo menos para dizer assim, ó, já que o pastor está aqui, eu vou polir um pouco as minhas palavras. Mas nada, solta assim e assim, como Jesus já fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. E o coração está tão cheio desse linguajar que a pessoa fala e ela já está tranquila em relação àquilo ali, não é? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o versículo 8 diz que bem-aventurados são os limpos de coração. E esses limpos de coração aqui, essa palavra limpos ou limpo, né? É um adjetivo, né? É uma qualidade da palavra. É um adjetivo do grego kataros, que significa limpo, puro, imaculado, inocente, certo? Então essa palavra aqui significa isso. Eu queria perguntar para você, escrever aqui nos comentários o que vem na sua cabeça quando essa palavra limpo de coração, você ouve essa palavra limpo, limpos de coração. O que vem na sua cabeça? Digita aqui rapidamente enquanto eu continuo falando. Quando você ouve assim, limpos de coração, o que vem na sua cabeça? Fala em poucas palavras ou numa palavra só. Digita aí rapidão, para a gente ter uma palavra mais dinâmica hoje. Limpo de coração, o que vem na sua cabeça? Primeira coisa que vem na sua cabeça, santidade, olha aí, legal. O que mais? Puro de coração, ótimo. O que mais? Puro, ótimo. O que mais? Inocência, o que mais? Puro, santidade, inocência, limpo de coração, pessoas inocentes como crianças, ótimo. Olha quantas características, olha, puro, santidade, isso aí. Então, ser sincero, ok? Tem gente que às vezes diz que vai ser sincero, mas acaba sendo mal educado, né? Então não tem nada a ver com pureza. Mas eu entendi você, irmã. Quebrantado, pacificadores, sábios. Isso faz parte de quem é puro de coração, limpo de coração. Outra tradução pode fazer isso, pode traduzir como bem-aventurados são os puros de coração, tá? Então, existe um texto que eu quero ler com os irmãos, que Jesus conhecia muito bem. E quando Jesus citou essas palavras das bem-aventuranças, muito provavelmente ele se lembrou ou se baseou nesse texto. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, que se encontra em Isaías. Isaías, capítulo 33, verso 15 a 17. E vou me basear em 3 pontos para a gente orar daqui a pouco sobre esse texto de Isaías 33, do versículo 15 ao 17. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. O ideal é que se você tivesse com a Bíblia agora na mão, para você acompanhar as características de quem é limpo de coração. Esse é o tema de hoje. Características de quem é limpo de coração. Porque é fácil identificar, né? É fácil identificar o que vem na nossa mente quando a gente fala limpo de coração. Já vieram um monte de palavras aí. Agora, quais são as características de quem é limpo de coração? Vamos ler o texto que está em Isaías 33, verso 15 até o 17. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará
nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Esse texto começa a apontar as características de quem é limpo de coração, de quem é puro de coração. E não somente isso, aponta as características, mas também diz o que acontecerá com essas pessoas. E isso faz uma ligação, isso faz um link muito importante com o texto de Mateus 5:8. Jesus disse que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Observe que no verso 16 diz que os limpos de coração habitarão nas alturas. Habitar nas alturas não é senão uma forma de dizer que estarão vendo a Deus. O verso 17 diz: os olhos de vocês verão o Rei na sua formosura. Exatamente o que Jesus disse em Mateus 5:8, porque verão a Deus. Então, quais são as características? Vou apontar aqui 5 características rapidamente para a gente orar. A primeira característica de quem é limpo de coração e vai ver a Deus. A primeira característica é: anda na justiça. Quem é limpo de coração anda na justiça. Alguém que já foi justificado pela fé em Cristo. Não é uma justiça simples que eu me esforço para tê-la. Não é uma justiça que eu tenho que fazer algo para me justificar. Porque se a justiça que eu preciso fosse aquela que eu me esforce para me justificar, eu nunca conseguiria me justificar, porque não há justiça em mim. Já dizia o apóstolo Paulo: não há nenhum justo sequer. Mas em Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Já que nós fomos justificados mediante a fé, nós podemos andar em justiça. E o texto de Isaías diz que os limpos de coração andam em justiça. Glória a Deus por isso. A segunda característica de quem anda em justiça é, como diz o texto lá de Isaías, fala o que é reto. O verso 15 diz: aquele que anda em justiça e fala o que é reto. Então essa característica de falar o que é reto também é uma característica de quem anda em justiça. Conforme eu disse agora há pouco na nossa introdução, às vezes encontramos pessoas que não falam o que é reto. As palavras são palavras torpes e o linguajar é um linguajar sujo, um linguajar esdrúxulo, um linguajar inadequado para quem é crente. E em Colossenses, no capítulo 4, no verso 6, diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Se cada um de nós, amados irmãos, levar mesmo em consideração que somos crentes em Jesus, que precisamos ter uma identidade e que precisamos ser limpos de coração para vermos a Deus, nós pensaríamos 2 vezes antes de falar algumas coisas. E a gente precisa realmente ter a nossa palavra temperada com sal para saber como vamos responder a cada um. Por que isso é importante? Isso aqui daria uma outra mensagem. Porque muitas vezes, entre nós mesmos, nós nos magoamos, nós nos chateamos,
porque a gente responde de qualquer maneira para o nosso irmão. Eu vou confessar para você algo, eu estou aqui bem de coração aberto para você, não somente como pastor, mas como teu irmão em Cristo. Eu vou confessar algo para você, que às vezes eu estou na igreja muito feliz por alguma coisa que me aconteceu, por uma bênção que eu estou vivendo, alguma coisa assim, mas aparece um abençoado que está na carne, uma abençoada que está na carne, e a forma de olhar para mim e a forma de falar comigo é tão sem polidez, é tão sem filtro, é tão sem sal, que aquela alegria que eu estava vivendo, eu não tenho nem a chance de compartilhar com quem está perto de mim, porque aquela alegria vai-se embora pelo ralo, do nada. Porque a pessoa fala comigo, eu não estou nem falando que ela precisaria falar comigo antes pensando que eu sou um pastor, chamado por Deus para estar ali para abençoar os irmãos. Mas falar comigo como um ser humano, e todo ser humano merece respeito, todo ser humano merece que seus ouvidos ouçam palavras temperadas com sal. O texto fala isso, para que saibam como deve responder a cada um. E às vezes eu falo de lideranças, pessoas que são líderes mesmo da igreja, que chegam para nós às vezes com palavras tão ríspidas, que vêm como se fosse uma lixa numa ferida. Dá para imaginar o que é isso? Uma lixa numa ferida? A ferida já está doendo, a pessoa chega com a lixa, em vez de chegar com um algodão. Então isso é algo para Deus falar aos nossos corações. Amém? Então, primeira característica de quem é limpo de coração, anda em justiça. Segunda característica de quem é limpo de coração, fala o que é reto. E a terceira característica é despreza o ganho de opressão. Que despreza o ganho de opressão. Alguém que é inconformado com os que gostam de tirar vantagem. Alguém que é inconformado com os que gostam de tirar vantagem. Nós vivemos num mundo de competitividade. As pessoas estão competindo entre elas mesmas. Na igreja, às vezes, não estou dizendo na terceira igreja, porque graças a Deus não é uma característica nossa isso, mas eu já fiz parte de algumas igrejas, tanto em Pernambuco quanto aqui, que é nítido irmãos da liderança estarem competindo para ver quem tem mais acesso ao pastor, estarem competindo para ver quem tem mais dinheiro no caixa, estarem competindo para ver quem dá mais frutos, estarem competindo para ver quem pega mais o microfone e dá mais avisos. É uma competitividade, é uma ânsia de aparecer, que eu não sei de onde vem. Aliás, eu sei, é do inferno mesmo. E a pessoa dá brecha. E isso só atrapalha. Mas diz o texto de Isaías que essas pessoas que são limpas de coração despreza o ganho de opressão. Ou seja, existe um desprezo no coração, um desprezo santo, um desprezo que vem de Deus por aqueles que têm ganho de opressão. Eu não preciso subir em cima do meu irmão, subir em cima de um palanque para ganhar vantagem, porque na verdade a posição mais alta de vantagem que liderou e que nos trouxe vitória é a posição da cruz. A posição da cruz é uma posição alta, que quem está embaixo e olha para a cruz é abençoado, porque aquele que subiu na cruz, que foi levantado, venceu a morte e nos deu vida eterna. Amém? Então, o que é limpo de coração despreza o ganho de opressão. Porque não faz parte daquele que é limpo de coração querer oprimir o outro para ganhar vantagem sobre qualquer coisa. A palavra tem que ser sim, sim, não, não, que passa disso, provém do maligno. Mas sempre há aquele que quer cantar vantagem, né? A quarta característica de quem é limpo de coração, quem é puro de coração, é que não ouve sobre homicídios. Diz o texto de Isaías aqui, que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios.
que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Eu fui criado num contexto de Pernambuco que é um contexto muito ruim, porque eu acordava às vezes com meu pai com o rádio ligado numa rádio AM no programa lá de Caruaru chamado Hora da Justa. E essa Hora da Justa era um programa policial em que você já acordava de madrugada ouvindo tudo quanto era coisa das ações da polícia, que às vezes numa troca de tiro com os bandidos, a polícia matava um, matava outro, aquela coisa toda. E também não só isso, notícias das coisas que os bandidos faziam com moradores. Que o bandido entrava e estuprava e matava, e enfim, você já acordava e olhava para o lado da sua cama e tinha um mar de sangue, misericórdia. Então você já acordava com essa vontade de sumir da casa, porque você já acordava ouvindo sobre homicídios. E quem é limpo de coração procura ouvir sobre vida e não sobre morte. Quem é limpo de coração é igual criança. A fala de uma criança, pelo menos uma criança que é pura, não se engane, porque nem toda criança é pura. Às vezes a gente começa a endeusar as crianças. Criança é pecadora. Falando um dia com a Lívia aqui sobre, botando um ponto aqui na nossa mensagem, falando um dia com a Lívia sobre as características das crianças e a partir de que idade elas começam a esboçar, né, a transmitir pecado. A partir dos 5, 6 anos você já começa a ver algumas atitudes que só em adulto a gente vê. Uma certa rebeldia que nasce assim do coração da criança, que faz parte do seu ser, já nasce com aquilo. Por isso que nós precisamos apresentar a Jesus para essas crianças, não é? Falando sobre o Halloween. Bem lembrado aqui, Maria Ovando. O Halloween é um dia de morte, né? Que colocam as crianças expostas a esse tipo de coisa, esse tipo de sangue. Mas também vamos lembrar que hoje é um dia marcante para nós que somos crentes. Hoje é o dia da Reforma Protestante. É o dia que é comemorado uma libertação das mãos do Império Romano, utilizando a verdade das Escrituras. Amém? Então, não houve sobre homicídios. Por exemplo, olha o texto de Filipenses. Filipenses, eu faço questão de ler. Texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8. O que diz esse texto? Para a gente já encerrar, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Então, tudo que é bom, tudo o que é bom, pensa nisso. Ouve sobre isso, procura ouvir sobre isso. Tem gente que segue canal no YouTube só para ouvir coisas ruins. E quando a gente menos espera, tá lá, ouvindo coisas ruins no YouTube. Siga canal no YouTube que fale de coisas boas, podcasts que exaltem o nome do Senhor Jesus, pregações, tá? Essa é a atitude de quem é limpo de coração. E para encerrar, a quinta característica de quem é limpo de coração é não querer ver o mal. Não querer ver o mal, mas querer ver o bem. Não se envolve em planejamentos contra o próximo. Mas pastor, que história é essa? Que história é essa? Será que existe na igreja? Que lá fora a gente vê isso aí, né? Lá fora a gente vê pessoas que se envolvem em planejamentos contra o próximo. Dentro da igreja acontece isso, não é? E aqui diz no texto de Isaías 33, para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Fecha os olhos para não ver o mal. Será que dentro da igreja tem gente com os olhos abertos para querer ver o mal? Tem! Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Sabia que nós precisamos aumentar nossas orações? E eu não estou falando aqui que a gente precisa ter mais tempo de madrugada de oração, mais tempo
orando como igreja junta, reunida. É gostoso, é maravilhoso. Mas sabia que nós, pessoalmente, o Isabelino fala a Deus, amém, que ele fale mesmo, porque eu não consigo falar mesmo não, se não for ele. Sabia que nós, pessoalmente, precisamos orar mais? Eu vou falar uma verdade aqui para você quer ouvir? Coloca assim, eu quero saber o que é que o pastor quer falar. Estou me segurando para falar aqui, não sei se eu falo. Irmãos, precisamos orar mais. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos orar mais pelos nossos líderes. Eu não estou falando aqui na madrugada de oração, não. Você na sua casa. Precisamos orar mais pela nossa igreja. Precisamos orar mais pelos ministérios da igreja. Precisamos orar mais por nós. Precisamos orar mais pelas nossas crianças. Precisamos orar mais pelos nossos ministérios. Eu vou falar. Toda igreja que está indo bem, que Deus está prosperando, que as coisas estão crescendo, que o evangelho está sendo pregado, que não é uma pauta da liderança pregar sobre si, nem sobre política, nem sobre qualquer outro assunto, mas pregar sobre o evangelho. Toda igreja que está recebendo muita gente, irmãos, nós estamos recebendo muita gente. Essa semana nós recebemos muitos congregados que já vão se tornar membros muito em breve. A palavra de profecia do aniversário da igreja está se cumprindo. E nós estamos recebendo muita gente. Então toda igreja que está indo muito bem, que o evangelho está sendo pregado, toda igreja que está dando certo, há infiltrados de Satanás. Anote o que eu estou te dizendo. Toda igreja que está indo muito bem, há infiltrados fingindo serem crentes, fingindo serem pessoas de boa índole, fingindo serem pessoas que querem Jesus, mas é só um fingimento. E se você não tiver uma vida de oração e discernimento espiritual, você será enganado e arrastado por um infiltrado de Satanás. Então, é necessário ter uma vida de oração para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa que está com aparência de santidade, com aparência de ser santo, de ser puro, mas quem tem discernimento espiritual percebe, ainda não é crente, é um enviado de Satanás, precisa orar para Deus mandar para fora, precisa orar para Deus converter. A igreja que está indo bem tem satanista dentro, infiltrado, e Deus permite para provar a igreja dele. Lembra do trigo e do joio? Isso não é heresia, estou colocando aqui a palavra para você pensar. Trigo e joio. E aí chegaram para o senhor da plantação e disse: o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? E ele disse: não, de maneira alguma, deixa crescer junto, porque no final eu mandarei os trabalhadores e eles vão arrancar esse joio do meio. Então toda igreja que está dando certo tem infiltrados de Satanás dentro. Então aquele que é limpo de coração não quer ver o mal, mas os infiltrados planejam isso e querem ver o mal contra o povo de Deus, porque são mandados de Satanás que estão com a intenção de ver a queda do pastor ou dos pastores ou da liderança, querem ver o mal na família, querem ver um desastre na igreja, querem ver um escândalo e às vezes estão lá só para provocar um escândalo. Às vezes as mulheres... Oi? Espírito de rebeldia. Às vezes um espírito de rebeldia, espírito de Jezabel, espírito de Belial, entendeu? E isso acontece sempre, em todo ministério tem sempre alguém com espírito de rebeldia. Em todo ministério tem sempre alguém que aparece desrespeitando liderança. Em toda igreja tem sempre no meio dos próprios líderes
alguém que quer se levantar contra o outro. Isso é real. E nós não podemos baixar a cabeça para esse tipo de coisa. Mateus capítulo 22, 37, diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus está aqui citando o texto de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 6, que é o Shema de Israel. Ele está citando especificamente o versículo 5. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, ame seu próximo como você ama a si mesmo. Ame o seu próximo, ou seja, quem é limpo de coração, não quer ver o mal, mas quer ver o bem, quer amar o seu próximo como a si mesmo. Amém? Então, 5 características de quem é limpo de coração. Anda em justiça, fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, não ouve sobre homicídios e não quer ver o mal. Não quer ver o mal na vida do seu próximo. Que Deus complete a sua mensagem no coração dos amados. Que Deus continue nos abençoando e nos fazendo ser limpos de coração. Precisamos ser mais humildes, precisamos ser mais ponderados, precisamos ser mais sensatos, precisamos ser mais puros, precisamos ser como criança, né? Precisamos nos comportar com humildade, precisamos ser mais felizes, precisamos sorrir mais, né? Precisamos abraçar mais. Tudo isso que eu estou falando é que criança faz. Perdoar mais rápido. E faz rápido. E Lívia está aqui falando aqui, ó, perdoar mais rápido. Não é? Ontem o pastor citou uma coisa lá que ele falou com um tom de brincadeira, mas é verdade. Que ele teve um arranca-rabo lá com a irmã não sei de onde e ela passou 5 anos para perdoar ele. Meu Deus do céu. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não sei se eu aguento ficar tanto tempo assim, sabendo que alguém não me perdoa. Aliás, eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso com alguém que é da família, não é? Que não me perdoou por nada na vida. E olha que eu não cometi nada. Ele apenas está com raiva de mim mesmo. Simplesmente porque eu me tornei pastor. Dá para crer? Essa pessoa queria me manipular. Queria que eu fosse o que ela queria que ele quisesse que eu fosse. E Deus me chamou para o ministério e essa pessoa ficou intrigada de mim e não me perdoa por isso nem a pau. E a gente passa por esse tipo de situação dentro da igreja também. Pessoas que quando veem já cortam caminho para não ter que falar com aquela pessoa ali. Que possamos ser como crianças limpos de coração, não desejar o mal do próximo e nos parecermos mais com Jesus, que era tão simples assim.